meninos, Lindões Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje vou fazer o jogo versus série do terceiro episódio de The Last of Us, porque assim, esse é um episódio que ele foi completamente construído para a série, mas ainda assim tem detalhes, tem similaridades com o jogo, e aí eu vou destacar aqui quais que foram as diferenças, coisas iguaizinhas que a gente viu e pequenos easter eggs também. Lembrando que a análise do episódio, bem parrudona do jeito que vocês gostam, já saiu aqui no canal, e lembrando vocês que semanalmente elas saem logo depois que o episódio for ao ar. Então, pra não perder nenhum conteúdo do canal, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, como eu falei, né, esse episódio, particularmente, ele foi um episódio que ele foi bem criado pra série, mas ainda assim, eles trabalham características que a gente vê no jogo. No jogo, os eventos, eles acontecem exatamente assim, sequenciais do que a gente tá vendo, mas depois da morte da Tess, a gente ainda tem um momento que vai pro metrô, que tem que atravessar ele, e eles acabam saindo num bosque, que seria basicamente essa área aberta aí que a gente viu, mas na série é mais pra ir pro caminho da casa do Bill, e a casa do Bill, ela não tem tanto destaque assim. A gente chega aí em certo momento, mas não é nada super isolado da forma que eles demonstram, mas ainda assim a gente tem alguma similaridade, já vamos chegar lá. Só que o que eu achei interessante é que antes deles chegarem ali na casa do Bill, eles param tipo numa casinha, né? Até o Joel, ele deixa uma arma lá, ele deixa alguns itens dele lá, e a Ellie, ela dá uma explorada e tudo mais. Isso é algo bem comum no jogo, né? A gente passar por pequenos lugares, pequenas cidadezinhas e acabar explorando, mas o que é muito legal é que eles trouxeram a cena do fliperama. Essa cena, ela também acontece, a Ellie, ela faz o mesmo diálogo falando que ela já tinha jogado, que ela amava, aí o Joel até fala que ele não era muito bom. A única diferença é realmente o jogo que tem no fliperama. A gente vê aqui Mortal Kombat, no jogo do console é outro, mas pra quem jogou, né, sabe que esse é um contexto muito importante pra contar a história da Ellie, que depois isso vai fazer total sentido lá na frente. Tem até um aspecto que eu acho que é importante falar aqui, porque a gente vê diálogos muito transcritos do jogo pra série, né? E aqui nesse terceiro episódio e no segundo também, eles deslocaram algumas situações que às vezes são mais à frente no jogo. E aqui no terceiro episódio, quando o Joel, ele dá o contexto de que a Fedra matou as pessoas, se não tinha lugar para elas ficarem, porque afinal de contas pessoas mortas não se tornariam infectados. No jogo isso acontece um pouco mais à frente, quando a gente já tá numa jornada que eles abordam mais sobre os caçadores. Eu não vou me aprofundar muito agora porque é algo que vai ser explorado um pouquinho mais à frente na série, mas ele explica exatamente isso nesse momento. Inclusive é nesse momento também dos caçadores que a gente tem a cena lá do hotel do segundo episódio, que a gente até vê a Ellie pedindo um quarto, isso acontece também, e também vê o Joel falando que ela é uma criança estranha. E aí no jogo, quando eles estão indo para encontrar o Bill, tem uma certa missãozinha que a gente se depara com as armadilhas do Bill, e aí a gente tem que aprender a desarmar, que é basicamente tacar uma garrafa, um tijolo, né, para que haja explosão e assim você passar pelo local. E aqui na série a gente vê a construção dessa armadilha, e é muito interessante porque eles fizeram tipo, como se fosse a manivelinha, né, a forma que foi feito ali, né, com o fio e tudo mais, é igualzinho. Esse foi um detalhe que eu achei muito sensacional da gente assistir ali. É até interessante porque em certo momento do jogo a gente também tem uma missão que a gente precisa se desprender da armadilha do Bill, e é até um momento que o Bill encontra com a gente, né, mas ainda assim é um momento bem intenso do jogo, porque a gente fica com o Joel de ponta cabeça e ele tem que matar os zumbis, vem até instalador, então você tem que ter a mira bem precisa, senão você vai ficar ali por horas, porque a Ellie, ela tá tentando soltar a geladeira pra pelo menos você ficar mais alto e tudo mais, e não ser pego pelos zumbis, não ser mordido, né, mas você também tem que proteger a Ellie até esse momento de chegada do Bill e fugir desses infectados, que não seria semelhante ao Frank cair no buraco, mas é uma forma também da série demonstrar que as pessoas, elas caíam na armadilha do Bill, porque eram armadilhas muito bem feitas, e no jogo tem um momento que acontece com a gente. E aí, esse desenvolvimento da história do Bill e do Frank, que é onde a gente tem a maior diferença relacionada ao jogo, mas isso não significa que na sua essência não esteja ali, né? Logo quando a gente encontra o Bill, ele chega a falar sobre o parceiro dele, se referenciando ao Frank, então a gente começa a ter um entendimento ali da história, e é interessante porque nesse momento a gente vê a Ellie meio que mexendo
vendo, explorando as coisas dele, e o Bill fica muito, muito bravo. E ele fica falando, não toca nas minhas coisas, não pega nas minhas coisas e tudo mais. Isso é algo que é mostrado lá no final do episódio, né? Quando a Ellie, ela tá mexendo no relógio e acaba quebrando, né? Toda a questão da pistola também, sabe? Então é muito legal como eles inseriram esse aspecto da curiosidade da Ellie ali na casa dele. Inclusive, nesse momento da casa do Bill, a gente vê a Ellie com a mesma roupa que ela usa no jogo. E aí tem toda uma jornada, né, pra passar por uns instaladores, também por alguns zumbis, até o momento que a gente chega na morte do Frank. Só que aqui, o Frank, ele tinha meio que abandonado o Bill. A gente, conforme vai explorando essa casa da morte do Frank, a gente consegue achar uma carta dele falando justamente que ele não aguentava mais essa personalidade carrancuda do Bill. O Bill, ele tem bem essa personalidade no jogo e ele até reclamava de alguns aspectos do Frank que foi muito mais desenvolvido pra série. E aí ele fala, né, que pegou o carro dele e pegou a bateria. E é até esse carro azul que a gente acaba encontrando, porque ele fala que ele queria sair dali e tentar a vida. Então a gente já vê também esse aspecto de esperança dele não aguentar mais viver tão isolado. E na série também ele chega a falar que eles tiveram dias bons e ruins se referindo a isso, mas que foram mais dias bons do que ruins. É até interessante que na série eles construíram o Bill como esse sobrevivente que existe bastante nos Estados Unidos, que é essa galera que tem bunker em casa, e eles trouxeram isso pra personalidade do Bill. Então a gente também consegue compreender por que ele viveu tantos anos e super bem, além de, lógico, ele ter pego as coisas ali no entorno dele pra conseguir sobreviver. Mas o Frank, desde o jogo, ele também não aguentava mais ter aquele tipo de vida. E aí, nisso que ele iria fugir, ele acaba sendo mordido e para não se transformar, ele acaba tirando a própria vida. Então a carta de despedida, né, vem ali do Frank pro Bill e aí o Joel acaba encontrando quando explora a casa e tudo mais. E o carro, de fato, é um carro que o Joel acaba pegando do Bill. A única diferença é que o Joel, ele vai atrás do Bill porque ele fala que ele tava devendo um favor pra ele. E aí, quando eles concluem a missão, ele até fala, olha, estamos quites, é isso aí. E o Bill, ele fica bem sentido. Ele não chega a tirar a própria vida, que nem a gente vê na série. Pra quem viu a análise sabe o que eu achei, né, do episódio de uma forma geral. Eu particularmente gosto bastante da história que a série trouxe. Mas é muito interessante a gente ver que esses aspectos eles estavam ali no início. Eu sinto, e eu preciso dizer aqui, principalmente nesse vídeo comparativo, que o Neil Druckmann, até mesmo porque veio o remake, e o remake tem pequenas diferenças, até mesmo aquele contexto do jornal, eu confesso que eu fui ver gameplay, eu vi a gameplay do Edu do remake, né? O jornal mesmo, ele tem uma mensagem um pouquinho diferente do jogo que a gente joga, ele dá um contexto um pouco maior dessa contaminação da comida, então eu sinto que tanto o remake, quanto as histórias que saíram, que vocês acabam comentando aqui nos vídeos, falando de livros que tem pra trazer mais contexto, de certos personagens, ou até mesmo da própria Ellie, que é protagonista aí da história, eu sinto que o Neil Druckmann, ele foi reconstruindo o entorno da história dele, dando resultado à série, por isso que a gente vê tanto contexto importante. Então, eu acho que muito dessas características que foram trabalhadas nos personagens, também vem muito disso, desse amadurecimento e como ele queria dar mais voz, mais roupagem para a história desses personagens que até então a gente vê em pequenos diálogos ali no jogo, e a gente vê claramente isso aqui com a história do Frank e do Bill. Ele pega pequenas características, ele pega pequenos momentos dessa história e transforma num episódio inteiro, um episódio lindíssimo. Então, assim, muito interessante ver essas diferenças, mas ao mesmo tempo muitas similaridades, a essência tá ali, sabe? E tem outro aspecto também, né? A gente também vê uma fita que o Joel não quer que a Ellie toque e acaba tocando uma outra música. Eles trazem o contexto da música do Long Long Time mais aqui pra série mesmo, mas ainda tem uma fita inteira aí. Lógico que eu não podia deixar de falar também da janela, que é um momento que acontece na parte 2 do jogo, mas que também é um momento bem importante pra história. Mas também é muito interessante que eles trazem esse aspecto de jornada do jogo, né, pra contar mais histórias na realidade, né? Então, esse momento do jogo que a gente vê o Bill, a gente tem contato só com o Bill, o Frank a gente realmente só vê esse momento da morte dele, a gente tem que passar por alguns bairros, e aí tem que matar zumbi, e aí tudo que a gente aprendeu previamente, né, ir na surdina, usar faca, fazer determinada bomba, fazer upgrade nas armas, né, a gente acaba meio que
reforçando isso aqui e também todo o aprendizado da armadilha, que é um aspecto que se mantém ao longo do jogo. Tem mais algumas missões à frente, né, desse momento aqui do Bill, que a gente ainda precisa desarmar algumas armadilhas. E como eu tinha falado na minha análise do episódio, né, a gente acaba tendo um contexto maior também do background do carro. Não foi só algo que o Joel foi cobrar um favor e tudo mais. Não, teve todo um histórico, era um carro que era do Bill, ele usou, toda a construção da história dele foi realmente muito interessante e eu acho que essa é a maior diferença. A gente tem pequenos detalhes como a armadilha, o fliperama, até mesmo a Ellie explorando ali a casa dele, a história do Bill e do Frank, mas a série ela constrói, ela pega esse pequeno momento aqui e faz todo esse episódio. Então é muito sensacional como eles trabalharam e deram mais destaque para a história do Bill. Como eu falei, né, gente, é um episódio que eles construíram muito mais no entorno, mas ainda assim tem suas pequenas características, tem suas similaridades com o jogo e também tem muitos detalhes, como eu falei, do fliperama e muito mais. Mas eu quero saber de vocês, teve mais algum detalhe do jogo que vocês separaram e eu não falei aqui? Vamos discutir. Lembrando vocês que eu tô soltando 2 vídeos aí, né, por episódio, um pra falar sobre o episódio, analisar, falar da jornada dos personagens, fotografia, trilha sonora, tudo, né, e aqui esse vídeo pra fazer essa diferenciação do jogo e da série e das similaridades também, e os easter eggs, curiosidades, enfim, muita coisa boa. Eu adoro falar do jogo, adoro falar da série, então é muito bom trazer esse conteúdo pra vocês e eu tô vendo que vocês estão curtindo. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!